Perfeito, pessoal. Então, gravando a nossa disciplina de hoje, nossa aula, sexta aula, né, hoje com o tema Processo de Desenvolvimento de Software. Obrigado, Thiago e Lucas, aí, por comparecerem. E quem não pôde aparecer aí ao vivo, síncrono, conosco, depois tem a oportunidade de ver a gravação da aula no nosso aula. No mais, desejo para todos vocês aí um feliz ano novo, né, para o Thiago e para o Lucas já havia conversado com eles. E hoje o nosso tema, assim, ele vai ser abordado de uma forma bem simples e, vamos dizer, até um pouco mais superficial. Eu deixei para nós, né, na nossa disciplina, três leituras que vão complementar bastante o trabalho de hoje. E para vocês que são administradores, tá? Vocês podem estar se perguntando qual o sentido de eu ver processo de desenvolvimento de software, tá? Vocês vão entender ao longo da aula de hoje, principalmente o quê? Que o que nós estamos vendo é o processo, né? E não o software. E por que é importante ressaltar isso, né? O processo é uma atividade quase que essencialmente de gestão e não de desenvolvimento em si, tá? Não é uma atividade de codificação. Apesar que é óbvio, para fazer o produto a gente precisa codificar ou codar, como a gente diz aí na área de TI. Seguindo essa nossa apresentaçãozinha, deixa eu só tocar um pouquinho para frente aqui, voltar a minha apresentação. Tá. E dentro disso, o que caracteriza um processo? A gente sabe que um processo, de forma geral, ele é o quê? Né? Um conjunto de entrada, agregação de valor, saída, feedback, né? Isso é o processo para tudo. Para fazer café, para construir um avião, para fazer uma espaçonave e um software, ele também. Né? Quando a gente fala em processo de desenvolvimento de software, a gente está querendo caracterizar o que exatamente, né? Pegando Somerville, né, como referência, ele diz que são todas as atividades, né, pré-desenvolvimento, durante o desenvolvimento, entrega e manutenção de um produto de software. Né? O que é um produto de software? A atividade de desenvolvimento de software ela é muito mais ampla do que simplesmente a entrega do aplicativo. Vamos trazer assim para uma realidade mais simples, né, de um aplicativo em si, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de uma aplicação, de um software, um aplicativo mobile, ou até mesmo de uma página, né, web, a gente está falando de desenvolvimento de software em si. Né? Esse software, geralmente, ele tem uma atividade específica para a qual alguém, né, precisa dele, e um conjunto, vamos dizer assim, de requisitos necessários para que ele seja avaliado e entregue, né, à pessoa que o contratou. Todas as atividades técnicas e ferramentas que eu utilizo durante o processo, né, de desenvolvimento desse software corresponde ao processo de desenvolvimento de software. Certo, pessoal? Lucas e Thiago, Certo. como estamos só nós aí, fique à vontade. A hora que bater uma dúvida, abre o microfone, pode sair falando e interrompendo, tá? Beleza. Para falar de processo de desenvolvimento de software, eu já vou abordar diretamente uma parte mais técnica, que é o modelo de referência clássico, né? Então, não existe vamos dizer assim, um jeito único de se fazer um produto, certo? Vamos pensar no software agora como produto, sempre como um produto. Tá? Eu posso fazer um software de diversas maneiras. Algumas atividades são essenciais, outras não, tá? Mas quando a gente fala no desenvolvimento de um software de maneira organizacional, ou seja, né, uma empresa, né, contratando um software ou desenvolvendo um software, tá? Ela precisa ter alguma referência. O processo em si ele é importante, tá? Porque ele não garante o resultado, tá?
mas ele aumenta as probabilidades de sucesso desse resultado. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Como o nosso foco é o processo de desenvolvimento de software, né, a gente precisa de uma referência. Quais são as principais atividades que existem durante o desenvolvimento de software, né, que uma empresa deve observar, seja ela na terceirizada que ela vai contratar para desenvolver o software, ou se ela for internalizar isso e fazer com que a própria empresa desenvolva o seu software. A ISO IEC 12207, tá? Ela tem esse objetivo. Ela foi desenvolvida, então, para fornecer um conjunto, ou, vamos dizer assim, descrever de forma mais ampla quais são as principais atividades, né, inseridas dentro do ciclo de vida do desenvolvimento de software, tá? Compreendendo aí todas as partes e componentes do software, tá? A gente não vai falar de produto porque vocês não são de TI, vocês não são de engenharia de software, mas, por exemplo, assim, o software não é só o código, viu, gente? Quando a gente fala no projeto de desenvolvimento de software, a gente está falando de documentação, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de manuais, seja de uso, seja de funcionalidade, seja para ajudar, né, na utilização do produto. A gente está falando do código em si, e o código em si é um conjunto, né, de texto, né? Não existe mágica no desenvolvimento de software, né? Às vezes a gente pensa, principalmente hoje, assim, né? A gente pensa que o desenvolvimento de software é meio mágico, assim, né? Ah, o que seria uma atividade de desenvolvimento de software? É aquele cara nerd ou um conjunto de caras nerds numa sala, comendo pizza, tomando Coca-Cola e café, e vão conversando e vão escrevendo aleatoriamente seus códigos, né? E as coisas vão magicamente, né, se conectando. Não existe isso, né, gente? A gente tem que lembrar que o software, ele é um produto, ele é um conjunto de componentes interrelacionados que respondem, digamos, a comandos de pessoas e de outros softwares em si, né, para atingir um resultado. Vamos pensar no produto de software dessa forma. Para a gente garantir que o meu produto para a minha empresa faça aquilo que eu quero, eu tenho que, então, dar uma olhada nesses modelos de referência. E a ISO 12207, ela tem esse objetivo. Ela pega essas atividades, né, todas e agrupa, né, num conjunto de dimensões, vamos dizer assim, e etapas, né, de acordo com o seu propósito, ou seja, o que cada processo, né, o processo de desenvolvimento de software é um macroprocesso, com vários processos envolvidos, né, e ela faz essa distinção. É o modelo de referência mais utilizado no mundo quando se trata em criar a estrutura de desenvolvimento de software de uma empresa, ou ainda de se observar e avaliar o processo de desenvolvimento de software de outra empresa. Ok, pessoal? Ok. Ok. Dentro das principais dimensões, ela divide assim, né? Existe 43 processos no total, né? A gente não vai passar por cada um deles, viu, pessoal? Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender que existe isso, tá? E que isso é uma atividade de conhecimento, né, interdisciplinar, extremamente importante, uma área foco de vocês administradores, né, de nós administradores, né, porque eu sou dessa área também, né, enquanto trabalho, e principalmente quanto especialização, viu, gente? Vocês podem se especializar no futuro em avaliação de qualidade de software, inclusive no TCC de vocês aí, que está chegando logo, logo. Tá? A ISO, ela divide os processos em dois tipos. Processos contextuais de sistema, né, que estão os processos pré-desenvolvimento, né? Consiste no quê? Nos processos contratuais que são feitos, né? Lembra dos acordos de nível de serviço? Nas contratações de fornecedores, os próprios processos organizacionais que vão habilitar, né, o projeto de desenvolvimento de software, e os processos de projeto, né,
técnico, vamos dizer, que são direcionados às questões assim que vão ligar elementos técnicos do processo de desenvolvimento com o resto da organização. Depois, o segundo pilar, né, são os processos específicos de software em si, que tem daí como principal objetivo agrupar aqueles processos que realmente estão diretamente ligados ao desenvolvimento do produto. Digamos, são processos essenciais. Nem todos eles, mas vamos encarar da seguinte forma. Os processos contextuais, eles ajudam a identificar o objetivo e sentido daquele software que vai ser desenvolvido na minha empresa, porém, sem eles, né, eu até consigo desenvolver o software. Talvez não tenha serventia nenhuma, porque não se conecta com mais nada da organização, mas eles não deixam de ser essenciais, tá? Enquanto os processos específicos de software, eles têm a ver com a própria construção da ferramenta em si. Daí tem o processo de implementação do software, o processo de apoio e os processos de reuso, né, de software, que é aproveitamento dos componentes que já foram desenvolvidos em outras partes, assim por diante. Tá? Esses 43 processos, então, eles estão organizados, vocês podem ver depois com mais calma, mas, assim, em cada um deles tem um conjunto de processos, na mesma lógica que aquela do PMBOK, vocês enxergam os processos, todos eles são modulares, ou seja, né, eles são fortemente coesos, né, todas as partes do desenvolvimento de software em si são fortemente relacionadas, porém elas são o que a gente costuma dizer fracamente acopladas, que é o quê? Elas têm quantidades de interface mínimas. Tá? Então, elas não têm muitas entradas e saídas relacionadas a outros projetos. Porém, todas elas estão relacionadas, né, mas não diretamente pelas suas entradas e saídas, ok, pessoal? Né? E no que tange a responsabilidade, o modelo que a ISO enxerga a responsabilidade por cada um desses 43 processos, é como se eu pudesse distribuir isso em diferentes organizações ou diferentes estruturas. Cada parte, cada processo tem seu próprio dono, né, que pode fazer a sua própria gestão, ok? Né, envolvendo suas equipes. Seja bem-vindo, Rodrigo. Feliz ano novo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, como resumo da ISO 12207, a gente pode ter, ela é o modelo de referência, ela tem um modelo completo. Eu devo usar tudo que ela fala para desenvolver um software? Não, mas eu tenho que olhar e atender tudo aquilo que ela recomenda, tá? Se eu quiser ter um software sendo desenvolvido com qualidade. E aí, lembrando que a qualidade que eu falo é a qualidade do processo em si e não do produto. Ok, pessoal? Ok. Bom, de posse de um modelo de referência em que eu sei quais são os processos, né? Uma outra ferramenta extremamente importante que foi desenvolvida relacionada ao processo de desenvolvimento de software foi a ISO 15504. Tá? Eu tenho um modelo de referência de quais são as atividades, ferramentas, né? Não ferramentas, mas quais as atividades, entradas e saídas que o processo de desenvolvimento de software tem que ter. A outra me diz como é que eu posso avaliar esse processo para saber se ele é bom ou não. Tá? A ISO 504, a 15504, tá? Ela define uma série de atividades que servem para quê? Para manter a qualidade do processo de software. Lembrando que nenhum desses dois garante a qualidade do produto, garante a qualidade do processo, tá? Ela foi publicada a última versão, a última parte dela foi publicada em 2003, né? E ela teve o início dela lá em 1993. Veja quanto tempo a gente está falando, viu, pessoal? Quase 20, quase 30 anos, né? Isso, 93, 93, 2003, 13,
quase 30 anos aí vamos ver, de desenvolvimento, sendo que 10 anos foi só para fazer ela, né? Ela foi baseada no CMMI, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e na ISO 9000 também, que é uma ISO de qualidade. Tá? O que, que a ISO 15504 faz? Tá? Ela diz quais as atividades e qual método eu posso utilizar para avaliar o meu processo de software. Professor, mas para que eu, administrador, preciso saber disso? Os modelos de avaliação de maturidade de processo de softwares foram utilizados de forma consecutiva para avaliar processos de outras naturezas. Hoje se usa o mesmo modelo utilizado pelo CMMI, que a gente vai ver, pela 15504, pelo MPSBR, para avaliar processos que não são de software. Tá? Por quê? Porque ela foi tão bem elaborada e tão bem aceita pelo mercado que as pessoas começaram a fazer adaptações em relação à avaliação dos seus processos. O que eu preciso ter? Né? Ela diz que eu preciso ter um modelo de referência, que é, no caso do software, tá? É a 12207. Mas para um outro tipo de processo, por exemplo, né, vamos lá, vamos avaliar o nível de maturidade dos meus processos. Olha bem, processos de gestão de projetos. Eu posso usar uma 15504, por exemplo. Tá? Então, o framework inteiro ele inclui um modelo que serve para avaliar então os processos de desenvolvimento de software e orientam, né, de certa forma, a melhoria. Né? Ele consegue avaliar o nível em que o teu processo organizacional de desenvolvimento de software está, orientando para um nível de melhoria. Tá? As dimensões do processo de avaliação proposto pela 15504, né, divide em 5 grandes categorias de processo, né, sendo eles os processos de cliente-fornecedor, engenharia, suporte, gerência, organização e organização. Tá? Cada um deles é detalhado dentro da ISO. Não vou trazer essas ISOs para vocês, vocês podem conseguir elas na internet. Algumas delas são públicas, outras vocês conseguem pagando com mais detalhes, alguns frameworks. Né? No que tange a capacidade, né, dela de avaliação, ela indica, vamos dizer assim, um modelo crescente e cumulativo de melhoria, que tu sai desde lá do processo de desenvolvimento de software incompleto até o modelo de otimizado, seria o processo otimizado, tendo níveis intermediários de aprendizagem organizacional no que tange a maturidade dos processos de desenvolvimento de software, né, em cada organização. Para que serve isso, gente? Ou melhor, para que eu posso usar isso? Vários são os objetivos. Eu posso usar isso eu sozinho, internamente, com o objetivo de melhorar a qualidade do meu processo de desenvolvimento de software e, com isso, né, ter um resultado organizacional melhor. Seja eu uma empresa de desenvolvimento de software, ou seja eu uma empresa que tenho minha própria área de desenvolvimento de software, né? Uh, Posso usar isso para avaliar um fornecedor meu, tá? Eu quero algumas áreas governamentais antes exigiam, né, uma avaliação do modelo de maturidade do processo de desenvolvimento de software para fazer a contratação dessas empresas. Empresas mais robustas, né, tendem a fazer isso. Por quê? Lembrando, né, ter um bom processo não garante um bom produto, mas aumenta a probabilidade do produto sair conforme o esperado. Né? Como é que funciona o sistema de avaliação? Então, assim, existe de acordo com o teu modelo de referência, tu faz uma descrição, né, de atributos e níveis de capacidade para cada processo,
em que tu coloca, né, faz um checklist, vamos dizer assim, em que o atributo pode ter sido atingido, tá? Ou o atributo, que seria o F, né? Full, né, atributo foi atingido. L, né? Atributo foi atingido largamente. Né? P, o atributo foi atingido apenas parcialmente. Ou o atributo não foi atingido pelo processo. Vamos dizer assim, dentro dos processos tem um processo de levantamento de requisitos. Tá? Um dos atributos é que este processo de levantamento de requisitos tem um formulário padrão de levantamento de requisitos. Tá? E tu faz a avaliação através de uma entrevista e tu coloca lá, esse atributo na F foi atingido. E nisso tu vai fazendo uma avaliação para todos os processos que tem, né, de desenvolvimento de software, usando o modelo de referência, né, da 12207. Para que um processo mude de nível, vamos dizer assim, lembrando daqueles níveis lá que a gente falou anteriormente, ali, por exemplo, um processo incompleto passa a ser um processo realizado, tá? Isso aqui são níveis de capacitação dos processos, né? Uma escadinha de 5 degraus, 6 degraus. Tá? Para que o processo saia de um nível e vá para outro, ele tem que ter, tá, a pontuação L, ou seja, largamente atingido, ou full, né, totalmente atingido, nos atributos da própria pontuação, né, e do próprio nível, por exemplo, eu estou avaliando o meu processo para nível gerenciado, tá? Vamos ver aqui, lembrando aqui, nível gerenciado, terceiro nível de maturidade. Para que o meu processo de desenvolvimento de software seja avaliado em nível gerenciado, eu preciso que todos os atributos de gerenciado para o processo tenham uma avaliação L ou F, tá? E que todos os atributos do nível incompleto e realizado estejam em F. Entenderam, pessoal? Eu fiquei meio boiando. Assim, Agora é legal. agora tive Vamos coragem lá. de falar. Pessoal, vamos imaginar assim, quem aqui joga ou já jogou algum jogo de RPG? Não. Nenhum? Não. Não. Só o professor é nerd, não vale. Não, aqui é guria de família. O único jogo que eu jogo é de futebol no videogame. E nem sei jogar videogame direito também. As cartinhas de Yu-Gi-Oh! Serve essas coisinhas assim? Serve também. Tá. Mas vamos imaginar um jogo de futebol, então. Cada jogador, tá? Ele tem um conjunto de atributos, né? Velocidade, força física, agilidade, ok? Certo ou não? Sim. Sim. Tá? Vamos dizer assim, um jogador de nível médio, ele tem esses atributos com uma avaliação, né? Ele corre bem, de 0 a 10, vamos pensar assim, de 0 a 10 ele corre 5, né, de velocidade, a agilidade dele de 0 a 10 ele é 6, né, força física, às vezes o cara é 7, ok? Para ele se tornar um jogador de elite, ele precisa subir esses atributos, né? Sim. Sim. Perfeito. Processo é a mesma coisa, tá? Vamos imaginar que um processo, em começo de carreira, né, ele é incompleto. Tem lá vários atributos para ele. Documentação, ter documentação, ser realizado de forma repetida e documentada, vamos ver, ter ferramentas de apoio, ter indicadores de qualidade, tudo isso são atributos do processo, tá? Daí vamos imaginar que cada um desses atributos estão distribuídos, né, nesses níveis, no incompleto, no realizado, no gerenciado, ok? Ok, pessoal? Ok. Ok. Sim. Tá. Para eu sair do incompleto para o realizado, eu tenho que atingir todos os atributos do incompleto.
e estar com a avaliação dos atributos que me colocam em realizado com avaliações de ou eu atingi ou atingi largamente, certo? Daí eu vou ser avaliado como um processo realizado. É como se eu fosse um jogador assim, para eu sair da categoria, né, de jogador intermediário para jogador de elite, eu tenho que ter todos os atributos de jogador intermediário, full, completos, mais os de jogador de elite, né, atingidos, não precisa ser todos 100%, mas atingidos ou em grau, largamente, que eles chamam, né, ou full. E assim eu vou indo, vou aumentando gradativamente, né, os meus atributos, melhorando-os continuamente, esses atributos, até que eu chego num nível de processo otimizado. Ficou mais claro agora, Thiago? Explico de novo. Sim, clareou bastante agora. Então, pense que isso tudo é um grande conjunto de checklists, viu, pessoal? Dá para pegar as pesquisas de mercado, de marketing também, para ter uma base. Tu faz pesquisa do atingiu, não atingiu, qual o grau que tá, para e comparar com esse tipo de maturidade assim da empresa. Pode, sim, Tô não só tem o fazendo uma mesmo relação, né? objetivo, mas o como fazer é muito semelhante. A gente vai ver outro método na sequência que é o CMMI, tá? Mas é importante que vocês saibam isso, por quê? Porque é uma grande ferramenta para vocês. O dia que vocês aprenderem a usar a 15504 ou o CMMI, que a gente vai ver na frente, tá? Mesmo que não seja software, vocês vão ter uma grande ferramenta para avaliar o processo organizacional de vocês. Qualquer processo. Ah, qual processo, professor? Qualquer processo. Tá? Processo de venda, processo de logística, processo financeiro, processo. Beleza, Lucas? Qualquer processo. Por quê? A ISO ela te dá uma ferramenta. Como se ela te dissesse assim, ó, ela te dá o método e a ferramenta para te avaliar algo. É como se eu te dissesse, ó, tu usa tensão e corrente e eu vou te dar um multímetro e agora tu consegue avaliar, né, como está a tua rede elétrica na tua casa, né? Fazendo por um exemplo bem simples, né? Mas outra coisa, assim, vamos Chama lá. teste. Exato, né? Eu te digo que tu tem que avaliar o teu índice de massa corporal, tem que avaliar a tua densidade óssea, tem que avaliar os teus indicadores de hemograma, tá? Para aferir a qualidade da tua saúde, certo? Né? Tu pode sair de um nível, né, obeso a um nível atleta de elite, cuidando desses indicadores, né? Melhorando eles. Ó, tem que reduzir determinado, tem que aumentar determinado indicador, tem que aumentar determinado indicador. Nos processos, a ISO 15504 faz a mesma coisa, né? Para tu sair de um processo sedentário para ir para um processo atleta de elite, tu vai preenchendo todos os requisitos, né, nível a nível, até que tu chegue no nível mais alto, que é o nível otimizado, que é o nível em que tu já não precisa atingir, né, atributos anteriores, e só melhorar aqueles que tu tem naquele teu próprio nível em si. Espero ter ficado claro. Siga-me em frente, pessoal. Né, deixa eu passar aqui, tá, o que eu falei da pontuação. Né? Bom, outro modelo interessante que, inclusive, foi utilizado de base para o desenvolvimento da 15504, tá? Foi o Capability Maturity Model, né? Produzido, inclusive, né? Posteriormente ele ganha um I aí, porque vira um instituto, né? Que é o CMMI, que é Capability Maturity Model Institute, que ele faz justamente digamos assim, uma proposta de framework para avaliação de processos de software, né, no qual surgiu lá na década de 80, né, pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos.
que eles queriam, né? Eles queriam ser, imagina, né? Vamos volta na memória, lembre dos filmes aí. Né? Década de 70, década de 80, computação bombando, né? Muita gente querendo vender, né, para o governo, em termos de software, muita gente, a gente está falando de algumas poucas empresas, tá? IBM, Microsoft, essas empresas aí, tá? Ah, algumas delas na década de 80, isso, né? Então, recém-surgidas aí na década de 70, o interesse era vender para o governo, porque era quem investia em tecnologia naquela época, né? Não existiam pessoas físicas, né? Tampouco empresas tão muito interessadas nisso. Só que para poder avaliar, né, e reduzir o risco de contratar, e os projetos nessa época de tecnologia, eles eram, além de serem muito caros, muito arriscados, porque podia dar em nada, né, o Ministério, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não é bem Ministério, né, criou esse processo. Então, ele criou primeiro o SEI, né, que era com a ajuda do SEI, na verdade, o Software Capability Maturity Model, junto com a Universidade de Cambridge. Né? Então, era um instituto de engenharia da Universidade de Cambridge, desculpa, Milo University, a outra universidade. Tá? E desenvolveram esse modelo. Deu tão certo que eles passaram, então, a transformar isso num framework para avaliar praticamente tudo. Depois veio o surgimento da 15504 e, né, nas leituras, vocês vão ver, não está apresentado aqui para vocês. Nós, do Brasil, não ficamos para trás. A gente tem um baita de um modelo de desenvolvimento, um baita de um modelo de avaliação, de desenvolvimento de software, que é o MPS-BR. Certo, pessoal? O CNMI, então, ele traz esses dois níveis. Primeiro, o nível de maturidade, que ele avalia a maturidade do processo como um todo, ou da organização em si. Né? Então, são 5 níveis de maturidade, cada um serve de base para o próximo nível, era o que a gente estava conversando, e 6 níveis de capacidade. Cada processo, né, tem um conjunto de capacidade, ok? Esses níveis eles estão distribuídos da seguinte forma. Então, por exemplo, nível de capacidade eu tenho incompleto, ou seja, desde o processo não é executado ou é executado parcialmente. Talvez a organização nem tenha conhecimento da necessidade do processo em questão. Você já pensava em uma atividade que é feita, tá, de forma rotineira na empresa de vocês, mas que ninguém se dá conta que ela existe? Isso é um processo incompleto, tá? É uma atividade que ela está no meio de alguma coisa, né, ou de um processo maior, e que ela tem as suas entradas e saídas, ela acontece cada vez de uma forma diferente, mas ela produz um resultado específico que faz parte desse processo como um todo. Quando isso acontece, a gente costuma dizer que esse é um processo incompleto. A empresa nem sabe que precisa. Um dos processos mais incompletos que a gente acha é o processo de levantamento de requisitos, porque as empresas não se dão conta que precisa de um processo. Acho que o levantamento de requisitos, ele vai lá e conversa com o desenvolvedor e senta no lado do cara. Eu estou precisando de um software que gere um relatório assim, assim, assado. Faz para mim. Beleza. Cada vez isso acontece de uma forma diferente, sem, às vezes não acontece, às vezes quem faz é o próprio desenvolvedor, e assim por diante. Então, esses níveis de capacidade, eles evoluem até chegar a um nível que a gente diria que o processo está em otimização, ou seja, ele atingiu todos os requisitos anteriores, nível 1, 2, 3 e 4, e agora ele está no nível de melhoria contínua. Tá? Então, eu avalio constantemente o próprio processo, eu vejo, né, as medidas do meu processo gerenciado quantitativamente e vejo como eu posso melhorar, seja com mais recursos, seja com mudanças no próprio processo, e com isso, cada vez o meu processo fica melhor em termos de entrega e qualidade. Isso é a capacidade do processo. Tá?
Quando a gente fala em maturidade do processo, o que eu tenho? Né? De acordo com o conjunto de capacidades que foi avaliado em todos os processos, eu posso determinar se o processo ele é inicial ou ad hoc. Então, eu vejo se a organização, daí vejo bem, lá estava avaliando o processo, aqui é a organização. O conjunto de processos de desenvolvimento de software, né, é incompleto, é inicial, por exemplo, quando a organização não fornece um ambiente estável para apoiar o desenvolvimento do software, ou seja, lá qual for o processo que eu estou avaliando. Gerenciado, né? Eu até sei quais são os meus processos, mas eles são caracterizados pelas ações frequentes e repetitivas. Existe um certo nível de planejamento, existe algumas políticas que regem eles, mas ele ainda não é formalmente instituído na empresa. Tá? O definido é quando a empresa ela tem o processo de desenvolvimento de software já definido, está no papel, né? Diz quais são as atividades, porém eu ainda faço pouca gestão em cima dele no que tange a entender as métricas de qualidade dele. Depois eu tenho gerenciado quantitativamente, quando o meu processo ele está definido, ele atende, né, os requisitos 1, 2 e 3, e ainda eu tenho indicadores que avaliam, né, dentro da minha organização, a qualidade desses meus processos, né, sabendo de que forma eu posso melhorar através de estatísticas e de informações quantitativas. Por fim, muito semelhante, né? Qual é que é a principal mudança entre capacidade e maturidade? A capacidade avalia o processo, a maturidade avalia a organização, né? Então, para eu poder estar, né, como uma organização em otimização, significa que, né, os meus processos, né, dentro da minha organização têm que estar com uma capacidade elevada, né? A maioria deles tem que estar, pelo menos, no nível de otimização, lá na avaliação de capacidade. Ok, pessoal? Como estamos? Ok. Bom, falar um pouquinho... Ó, vamos lá. Recapitulando até aqui. Falamos da ISO 12207, modelo de referência do processo de desenvolvimento de software. Falamos da ISO 504 de CMMI, métodos e técnicas para avaliar a qualidade do processo de desenvolvimento de software. E os métodos ágeis, o que são? Né? Os métodos ágeis, eles surgem, né, dentro de um anseio da comunidade, tanto técnica, tá, quanto da parte de negócio, no sentido de que fazer com que todos esses processos aconteçam de forma sincronizada é extremamente complexo. Né? Por vezes, né, se dá mais atenção ao desenvolvimento e à maturidade do processo do que à entrega do produto. Né? E os métodos ágeis, eles têm, né, de seu ápice com a publicação em 2001, lá no Utah, do Manifesto Ágil, que diz o seguinte, que, ok, a gente precisa ter, né, um modelo de referência para desenvolver meu software, né? Eu posso fazer avaliações do meu processo para ver se ele está bom, mas eu não posso me esquecer que um software bem desenvolvido, ele é um software que tem indivíduos e interações de forma mais importante que o processo e as ferramentas. Software em funcionamento é mais importante do que documentação abrangente. Ali ficou abrangente com enter. Né? A colaboração com o cliente é mais importante do que negociação específica de contrato, ou seja, né, o modelo que a gente
traz é um modelo que antigamente era chamado de waterfall, ou seja, um modelo cascata de desenvolvimento de software, em que, através desses processos, eu tinha uma entrada, tudo acontecia no meu processo, até lá no fim sair o produto software. Porém, com pouca interação com o cliente, com as mudanças de requisitos, muitas vezes o software chegava no final sem atender o que o cliente queria. E o manifesto ágil, então, ele diz assim: colabora mais com o cliente independente do contrato. Não significa que não possa existir contrato, que tu não deva obedecer ao contrato, mas que dentro do teu contrato, o cliente tem que fazer parte, né, constante das mudanças e das aprovações. Tá? E isso, né, vem para o último tópico ali que eles colocam como boas práticas de desenvolvimento de software, que é responder às mudanças, né, mais do que seguir o plano. Ou seja, vamos pensar o seguinte, tá? Eu estou desenvolvendo um RP para uma empresa, né, e lá, dentro do RP, eles me pedem uma funcionalidade, né, que eu estou contratado para fazer aquela funcionalidade. É uma funcionalidade de exportação de relatórios, por exemplo. No que eu estou fazendo isso, empresa de desenvolvimento de software, eu percebo que a funcionalidade não vai atender, né, as necessidades do cliente, porque o cliente não soube pedir. Eu tenho duas alternativas. Eu posso responder à mudança e mudar, ou eu posso seguir o contrato, entregar e deixar o cliente, né, tipo, mas é o que tu contratou. Tá? Para os métodos ágeis, o certo é, toda vez que um contexto muda ou algo muda, tá? Eu mudo, independente que o plano fosse outro. Ah, tá, mas agora eu vou ter que mudar, vai ter que... Ó, é super importante a gente entender que métodos ágeis não é bagunça, tá, gente? Né? É flexibilidade e interação com o cliente, isso é muito mais importante. Tá? E, então, se o contexto muda, o cliente aprova uma mudança, se tiver custo, leva-se o custo para o cliente, as decisões são compartilhadas, são mais interrelacionadas, né, as atividades fornecedor e cliente, seja um fornecedor interno, né, área de TI, área de negócio, por exemplo, mas é importante que eu tenha capacidade, né, de responder essas mudanças de forma ágil, né, meio redundante. Para isso, existem vários métodos, né, alguns dos mais conhecidos dele, né, deixa eu passar aqui, isso é só uma descrição em si, mas alguns dos mais conhecidos, então, é o Kanban, o Extreme Program, o mais usado, sem dúvida nenhuma, é o Scrum, tá? O Adaptive Software Development, né? Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém usando, né? Crystal, sim, já vi. Future Drive Development é outro também mais teórico, tá, do que mais utilizado na teoria, né, com alguns conceitos do que propriamente na prática, e o Pragmatic Program, que é um modelo que eu também nunca vi sendo utilizado na prática, só conheço na teoria. Agora, os três primeiros eu já trabalhei com eles puros e com eles híbridos, né? Tipo, usando Kanban e Scrum no mesmo projeto de software, no mesmo processo de desenvolvimento de software, usando Extreme Program na mesma empresa. Cada um deles tem uma característica, vocês podem estudar isso daí de forma mais ampla, não é o nosso objetivo. A gente vai ver, por exemplo, algumas coisas de Scrum e Kanban na disciplina de planejamento e gestão de projetos. Ok, pessoal? Ok. Muita informação, mas ok. Chega de informação, É então, verdade. viu? Né? Pessoal, aí, ó, 50 minutinhos, né, em um conjunto pequeno de slides, justamente porque é muita informação. A intenção dessa aula não é tornar vocês em especialistas no processo de desenvolvimento de software, e sim mostrar para vocês que, como administradores, vocês podem ter muito trabalho a desenvolver,
dentro de uma área de desenvolvimento de software, tá? Então, seja como avaliadores do processo, seja como membros da parte, né, que faz alguma dessas atividades no processo de desenvolvimento de software, como levantamento de requisitos, que é mais comum nós administradores participarmos, né? Ou seja como cliente, né? Então, dentro da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham pegado pelo menos as principais palavras, os principais frameworks, lembrando que eles servem para muito mais do que só desenvolvimento de software. Certo, pessoal? Dúvidas até aqui? Muitas. Mas por Perfeito. enquanto tá. Rodrigo, tu chegaste um pouquinho depois de eu ter Sim, quase 8. falado. Não, de eu ter falado que tem 3 textos disponíveis já para vocês ali no nosso AVA, correspondente a esse assunto, tá? Então, ali eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês, certo? Certo. Semana que vem, aula normal, temos mais 2 aulas, né? Isso, opa, susto. Mais 2 ou 3? Antes da Acho prova. que mais 3, 3. mais 3 aulas antes da prova, né? 3 conteúdos, pelo menos, né? Antes da prova, RP, Sistemas Integrados, né? De gestão, temos impacto sociocultural da TI e Smart Cities e transformação digital, eu acho. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Se não tem dúvidas, temos dívidas. Sigam Apenas uma estudando. dívida contigo. Ô, Guilherme, Diga. o prazo final para realizar o quiz, todos eles, vai ser o prazo da prova? Ou vai ser depois disso? Não, vai ser o prazo da prova, foi o que a gente colocou lá, né? Sim, tinha falado do final do semestre, mas não tinha falado em data. Uhum. Não, Tá, beleza, às vezes, então. o que isso implica, né? Implica que o primeiro quiz vai ter praticamente 9 semanas para ser feito, tá? E o último quiz vai ter 1 semana para ser feito. No bom e velho give your jumps, cada um sabe onde o salto aperta e dá o seu pulo, né? Então, quem acha que consegue fazer tudo numa semana, tente. Quem acha que não, é bom já ir mantendo em Não dia, dá pra fazer tudo uma semana. né? E outra, É tá? muita informação para uma semana só. Sim, é muita informação. Não, e outra coisa assim, importante, tá? A nossa prova, ela vai ter muita cara do quiz. Você já me conhece, a gente está no 6º semestre junto, tá, gente? Você já me conhece, vocês sabem que algumas questões vão ser muito parecidas, né? A gente vai ter a mesma sistemática, né? Não significa que estudar só pelo quiz passa na prova, mas que se tu te dedicar, né, pelo menos nos slides e no quiz, a tua chance de tirar pelo menos um 7 na prova aí é alta. Óbvio que alguma coisa vai estar dentro dos textos que não vai estar dentro da apresentação ou da minha fala ou do próprio quiz. Mas, né, lembrando que a leitura é complementar e não é leitura opcional, né? Certo, Perfeito. pessoal? Lucas, chegaste de novo, novamente, alguém? Alguma pergunta antes de encerrarmos? Tudo certo, professor. Depois eu vejo a parte que eu perdi. Pouquinha coisa. Se não me engano, Tá. tu perdeu um pouquinho de CMMI ali no final e uma explicaçãozinha sobre o que são métodos ágeis. Por que eu trouxe ali, né? Só para fazer um fechamento aqui, né? Então, modelo de referência ISO 12207 diz quais são as atividades para se desenvolver um software. CMMI e MPSBR e 15504 diz como eu faço para avaliar se o meu processo de desenvolvimento de software tem ou não qualidade. Nada a ver com o produto. A gente não está falando de codificação, a gente não está falando da entrega do software em si, e sim de avaliação de processo. Por fim, né, uma explicação bem breve, né, do que são os métodos ágeis, porque não existe um método ágil em si, né, mas sim existem vários métodos que partem de uma mesma premissa, que é qual premissa, né? Bom, desenvolver software é complexo, né? Eu tenho que dar atenção, às vezes, mais para o produto do que para o processo,
mas não significa que eu tenha que fazer desse meu processo uma bagunça descontrolada. E aí eu trago para vocês aqui, que eu não botei no final, mas eu botei lá na nossa primeira página, que é essa frase do Deming lá de 90, né? Um defeito não sai de graça, né? Alguém produz e é pago para fazer um defeito. O que eu quero dizer com isso no contexto de desenvolvimento de software e no contexto de processo de desenvolvimento de software? Se o software é elaborado e sai com erro, sai com defeito, sai com bug, aquele bug teve um custo. Alguém ficou horas de desenvolvimento em cima daquele software para fazer ele com bug, com defeito. Então, pense nisso. Processo não garante produto, mas aumenta a probabilidade de um produto de qualidade. Para qualquer área, isso, viu, gente? Obrigado, pessoal. Vou encerrar nossa gravação agora aqui. Deixa eu até parar já. E sigo à disposição de vocês via AVA, via sinal de fumaça, WhatsApp, Facebook. O que mais que vocês quiserem falar comigo, e eu tiver, óbvio.